Nós vamos conversar agora com o deputado Kim Kataguiri, um dos autores do super pedido de impeachment, que foi protocolado ontem num grande evento envolvendo lideranças dos mais variados pontos de vista políticos, das mais variadas correntes. Kim Kataguiri é integrante do Movimento Brasil Livre e é um dos signatários. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Antes de falar do super pedido de impeachment, não posso deixar de lhe perguntar como é que o senhor avalia essa confusa sessão da CPI. O senhor acredita que estamos diante de um bode na sala? Não tenho dúvida disso, né? Parece ser um sujeito plantado especialmente para tentar descredibilizar a acusação de corrupção na aquisição da Covaxin, né? Confundiu ali a aquisição de vacina com a aquisição de luva. Os próprios senadores da CPI já desconfiados de que colocaram uma isca ali para eles e que eles precisam agora reverter a situação. Então, eu não tenho dúvida de que foi uma carta na manga ali do governo que sacou esse policial militar para levantar o que inicialmente era uma suspeita de propina, né? Eles transformaram num sujeito que virou um acusador dos acusadores, né? Sim, o governo, aliás, defendeu ele, né, durante um certo tempo. Agora, os senadores situacionistas parecem um pouco descontentes. O Marcos Rogério, até mesmo no intervalo da CPI, né, falou que ia requisitar a prisão do depoente, mas, a princípio, havia uma defesa em relação ao que ele havia falado. Quando a CPI decidiu requisitar o celular dele para averiguação, os senadores protestaram, os senadores governistas. Exatamente, né? E você vê que algumas reportagens dizem que até ele estava começando a apagar conteúdo do celular desesperadamente ali na hora, sabe-se lá o que é que ele estava guardando. Os senadores defendendo alguém que faz acusação de cobrança de propina dentro do Ministério. O senhor acredita que há uma guerra interna dentro do Ministério? Porque enquanto ele faz acusações a integrantes da pasta que eram ligados ao Pazuello, o Luiz Miranda faz acusações dos integrantes do Centrão. Sim, não, sem dúvida nenhuma você tem um conflito ali, né, entre indicações feitas durante a gestão do Pazuello, indicações do PP, indicações do próprio DEM. Está muito mal contada ainda essa história e os atores envolvidos, né, o diretor ali de logística sendo mandado embora, a gente não sabe se é para entregar uma cabeça para tentar abafar a Covaxin, ou se realmente foi uma reação do governo ao depoimento desse policial militar. Acho que as coisas ainda estão bastante nebulosas e um tentando jogar para o colo do outro, mas não resta dúvida de que irregularidade ali na Covaxin tem. É só ir a fundo e eu acho que agora, com a quebra de sigilo de todos os agentes envolvidos, se descobre ali o rastro do dinheiro. Muito bem. Eu sei que o senhor tem compromisso, então vamos ser bem dinâmicos nessa entrevista, deputado. Ontem, junto com outras lideranças políticas de espectros ideológicos distintos daquele que o senhor representa, se reuniram para protocolar um super pedido de impeachment que condensa outros 124 que já haviam sido feitos anteriormente. São múltiplas as denúncias contra o presidente. O senhor estava lá junto com nomes da esquerda, inclusive do PSOL e do PT. Circularam imagens nas redes sociais e os bolsonaristas acusam o senhor de ter se vendido ao comunismo. O deputado Eduardo Bolsonaro chegou até fazer uma declaração ofensiva, atribuindo ao senhor o apelido de camisinha de comunista. Como é que o senhor vê esses ataques e o que mobiliza o MBL de se aliar com quem no passado o MBL esteve na oposição renhida, aliás, todos eles no impeachment da Dilma Rousseff estavam contra o MBL? Eu acho que primeiro, né, uma piada ao nível baixo do filho do presidente da República, que é incapaz de rebater qualquer acusação de méritos da denúncia contra seu pai e, por isso, passa a atacar o mensageiro. Agora, sobre o impeachment, é pragmatismo puro e simples, né? Para derrubar o Bolsonaro, a gente vai precisar dos votos de cada um dos parlamentares de partidos de oposição. Durante o impeachment da Dilma não foi diferente. A gente sentou com o PPS, a gente sentou com o PSB, com o PDT, e sem os votos dos partidos de esquerda do governo Dilma, não seria possível tê-la derrubado. Assim como agora
também precisamos de votos da esquerda, do centro e da direita para derrubar o Bolsonaro. Agora, é irônico que os bolsonaristas nos coloquem agora como como se a gente fizesse negociata, estivesse do lado dos petistas e dos comunistas, quando foram eles que nomearam o assessor de Dias Toffoli para ser ministro da Justiça, que nomearam um petista amigo de Zé Dirceu para ser procurador-geral da República, que se aliaram aos petistas na PEC da impunidade, que se aliaram aos petistas no afrouxamento da lei de improbidade. Então, as alianças programáticas que eles fazem são muito mais profundas do que uma aliança pontual para derrubar o presidente da República. Eu acho, no mínimo, uma hipocrisia, né, esse tipo de acusação, que é o subterfúgio que sobrou para aqueles que não conseguem mais lidar com o mérito das denúncias de corrupção, de negligência criminosa em relação à pandemia. Quando eles não conseguem rebater o acusador, eles tentam desqualificar, né? Eles tentam jogar todos aqueles que são oposição a eles como comunistas, como se eles tivessem um monopólio do liberalismo e do conservadorismo, e a gente sabe que Jair Bolsonaro, em termos de doutrina e de literatura conservadora, está muito distante do conceito de conservador. O senhor não acha que faltaram alguns partidos representados ali? Eu vou citá-los: Novo e PSDB. Com certeza. Eu acho que falta uma postura incisiva desses partidos em relação ao impeachment, porque não dá para você ficar em cima do muro, né? Não dá para você dizer, não, eu estou aqui elogiando o governo quando acerta, criticando quando erra. Seria a mesma coisa que eu, durante o processo de impeachment da Dilma, falar, olha, gente, veja bem, eu não sou nem a favor nem contra o impeachment, acho que a gente precisa aprovar as pautas do Joaquim Levy, que é um ministro liberal, mas o desastre político da Dilma é fazer o quê? Ela é desse jeitão mesmo, é isso que ela faz, tem um escândalo aqui, outro escândalo ali. Acho que não dá para passar pano. Você precisa ter uma posição concreta, uma posição incisiva, e essa posição que deveria ter sido tomada institucionalmente pelo PSDB e pelo Novo, se eles se colocam realmente como críticos ao governo federal, né? Como parte dos parlamentares dessas siglas se colocam. E o senhor acredita que a participação deles nesse movimento tiraria um pouco da sensação de que se trata de uma articulação essencialmente de esquerda contra o governo? Com certeza. Não pode ser uma articulação de esquerda, porque uma articulação só da esquerda não derruba o presidente da República, né? A esquerda já é oposição ao presidente desde o início. Quem elegeu Jair Bolsonaro foi o eleitorado de direita e de centro-direita, e é esse eleitorado que tem a capacidade, que tem o poder de derrubá-lo. Por isso, quanto mais a gente ampliar as participações em protocolo de denúncia, a unificação dos pedidos, e pensar em atos, em panelaços e etc., enquanto a gente tem restrições sanitárias, o MBL não chama para a rua enquanto a gente ainda não tiver uma vacinação minimamente decente. Mas então o MBL não vai participar de futuras manifestações convocadas pela esquerda em apoio ao super pedido de impeachment? Não, a gente acha muito cedo para a situação sanitária que o país se encontra. Quando a gente estiver numa situação mais tranquila da pandemia e quando não tiver mais risco de terceira onda, principalmente o estado de São Paulo, tem visto muitas cidades do interior decretando lockdown. Não faz sentido a gente protestar contra a negligência criminosa da pandemia e contribuir para o cenário de pandemia. Então, a gente não acha que seja momento para isso, mas sem dúvida nenhuma, avançando a vacinação, como nos Estados Unidos já atingindo patamares ali de 40%, 50%, 60% de vacinação, acho que a gente já tem uma margem mais segura para garantir que a manifestação não vá superlotar hospitais, nem aumentar significativamente o número de casos. Agora, sem dúvida nenhuma, é preciso a participação de setores de centro, centro-direita e de direita para mostrar que é uma mobilização daqueles que foram traídos por Jair Bolsonaro, né? Deputado, uma última pergunta, não posso deixar de questioná-lo a respeito da emenda anti-privilégio que o senhor construiu aí, buscando a assinatura de 174 parlamentares, que faz com que sejam incluídos na reforma administrativa categorias do funcionalismo, como, por exemplo, as do Judiciário e do Ministério Público. Como é que o senhor conseguiu construir isso ao longo desse período de tempo? Com muito trabalho e mobilização popular. Se não fosse a participação da sociedade civil em resistir o lobby mais poderoso em Brasília, todo mundo sabe, é o lobby dos juízes e dos promotores, né? A elite do funcionalismo público, que tem a maior bancada suprapartidária, né, da Câmara dos Deputados, é a bancada do funcionalismo público liderada pelo funcionalismo público federal, que é aquele que concentra os privilégios, além
das associações estaduais de juízes e de promotores. E o senhor conseguiu apoio de flancos distintos também, né? Dos Exatamente. pontos de vista políticos. Gente do PT, do PSDB, do Novo, todo mundo apoiou ali. Achei que foi uma construção bem desenhada. Do Novo, de parte dos deputados bolsonaristas, outra parte dos bolsonaristas ficaram com birra, não quiseram assinar, mas parte significativa assinou, até o PT, o PDT e o PSD. É uma pauta supra-ideológica e suprapartidária, né? Porque, querendo ou não, é aumento de miséria e de desigualdade social, que você está tirando dinheiro do mais pobre ali, que está na iniciativa privada, no mercado informal, muitas vezes, e passando para o sujeito que está ganhando pelo menos R$39 mil por mês. É com essa imoralidade que a gente buscou acabar e, repito, quando eu apresentei a emenda, eu mesmo não acreditava que fosse conseguir o número de assinaturas mínimo necessário, mas a gente conseguiu graças a uma forte mobilização popular que, para mim, mais do que a emenda em si, demonstrou que as pessoas participando do processo democrático, para além das eleições, cobrando o parlamento, é possível ter um resultado grande, sim, de fora para dentro. Muito bem. Deputado, eu gostaria de lhe agradecer a participação aqui no Bastidores do Poder. Lhe deixo com a última palavra, os microfones da Rádio Bandeirantes estão à sua disposição. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço a todos aí da Rádio Bandeirantes, que hoje, né, uma das principais pautas do país, sem dúvida nenhuma, a gente se livrar desse desastre político, econômico, sanitário, de saúde, chamado governo Bolsonaro. Agora o ministro Paulo Guedes... Me permita, eu tenho que lhe perguntar isso. O senhor acha que o impeachment de Bolsonaro beneficia ou prejudica Lula? Prejudica o Lula, não tenho a menor dúvida. Bolsonaro... Por que os petistas são a favor, então? Bom, o Lula, pessoalmente, está pouco favorável. Opa, tivemos uma queda? Vamos, consegue reconectar o deputado Eduardo Carvalho? Bem no momento em que eu fiz a pergunta. Às vezes acontece isso. Às vezes a telefonia nos prejudica. Nós estávamos ouvindo aqui o deputado Kim Kataguiri, do DEM. Eu havia questionado ele se o processo de impeachment de Bolsonaro prejudicava ou beneficiava o ex-presidente Lula, que é uma das figuras de oposição que surgiram aí no cenário, em virtude das recentes decisões do STF em relação à Operação Lava Jato. Ele readquiriu seus direitos políticos e está aí, né, entre os nomes que podem chegar ao Palácio Planalto em 2022 e com índices bastante sólidos nas pesquisas. O PT apoia o pedido de impeachment, né? Estava bem representado ontem, mas aparentemente o Lula não é tão próximo assim dessa ideia. E nós reconectamos o deputado Kim Kataguiri, então vou repetir a pergunta para o deputado fechar sua participação na edição de hoje do Bastidores do Poder. Deputado, o senhor vê o processo de impeachment beneficiando ou prejudicando a candidatura de Lula? E por que os petistas são a favor do processo? Prejudicando a candidatura do Lula, e acho que os petistas mantêm um apoio formal mais por obrigação do que realmente por desejo. A gente escuta de colegas petistas que o óbvio, né, que é muito melhor. A mesma estratégia que o PSDB queria adotar com a Dilma, de deixar ela sangrar até 2018 para o Aécio ganhar a eleição no colo, os petistas utilizam agora de deixar o Bolsonaro junto com o país sofrendo até 2022 para garantir a eleição do Lula. Eu não tenho dúvida de que o impeachment do Bolsonaro garante a existência de uma terceira via, já que a gente já tira o Bolsonaro do segundo turno e o Lula sai enfraquecido porque boa parte dos votos úteis de esquerda já não vão mais ter razão de ser porque o Bolsonaro vai estar fora do páreo. Então, eu não tenho dúvida de que uma saída do Bolsonaro do jogo também enfraquece a reação à esquerda mais radical que está representada no Lula. Muito bem. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigado pela participação aqui hoje no nosso programa. Obrigado, bom trabalho.